Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um webinar da Câmara Brasil-Alemanha. Sou Bruno Costucci, coordenador jurídico da Câmara. E hoje estamos aqui com os colegas do Guzmão e Labruni, com o Marcos Blasi e a Letícia Danitz, mais convidados ilustres que logo serão apresentados. Eles vão discutir sobre a agenda positiva pós-pandemia e o papel da propriedade intelectual e da inovação. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta para os palestrantes ou para os convidados, eu peço para que façam utilizando a opção Q&A aqui do Zoom, na barra de opções, e ao final do debate a gente vai apresentar eles. Então, sem mais delongas, eu já passo a palavra para o Marcos e para a Letícia. Tenham todos um bom evento. Boa tarde a todos, eu sou Letícia Danens. Primeiro, eu quero agradecer a presença de todos os participantes e dos ilustres debatedores. É uma honra e um privilégio estar numa mesa virtual com tão importantes expoentes do setor público e privado para falar sobre inovação e o papel da propriedade intelectual. Num momento como esse, desafiador, o tema da inovação nos provoca a refletir sobre o ecossistema de pesquisa e desenvolvimento no Brasil, não somente na área da saúde, mas nos diversos segmentos de mercado. Então, eu vou apresentar cada um dos debatedores e convidá-los para falar um pouco de si e da instituição que representam. Eu começo com a doutora Shirley Meschke Franklin de Oliveira. Ela é diretora jurídica do Brasil e da América do Sul da Pfizer. Shirley, fala um pouco de você e da Pfizer nesse contexto. Boa tarde a todos, é um prazer participar desse webinar, muito obrigada pelo convite. Eu gostaria de me apresentar, então, como a nossa colega comentou, eu sou a Shirley, sou diretora do jurídico da Pfizer Brasil e da América do Sul. Eu já trabalho na Pfizer há quase 15 anos e queria contar um pouquinho sobre a Pfizer globalmente e a Pfizer no Brasil, né, para que vocês tenham uma noção da nossa companhia. Bom, o nosso propósito é trazer grandes avanços que mudam a vida dos pacientes e para que isso ocorra, obviamente, nós temos uma série de estratégias que foram definidas e algumas delas nós vamos conversar hoje, porque a maior parte delas estão diretamente associadas à inovação. A Pfizer no mundo, dados de 2019, ela tem um faturamento aproximadamente de 51,8 bilhões de dólares. Nós temos a média de 90 mil colaboradores em diversos países, estamos presentes em 125 mercados, temos a média de 49 unidades industriais e vários centros de pesquisa, 7 nos Estados Unidos e 2 no Reino Unido. Fazemos uma série de investimentos também na área de pesquisa e pesquisa clínica. Temos projetos, aproximadamente 95 projetos em 6 grandes áreas de saúde. Aqui do Brasil, a Pfizer tem um faturamento de aproximadamente 6 bilhões de reais, temos a média de 1.500 colaboradores, temos uma fábrica em Itapevi. Realizamos também bastante exportações para diversos mercados, especialmente na América Latina, e muitos investimentos também são realizados. Nós fazemos e conduzimos pesquisas aqui no Brasil, nós temos, nos dados de 2019, 33 estudos com 21 moléculas e mais de 800 pacientes envolvidos nessas pesquisas. E temos várias áreas de atuação, área de oncologia, vacinas, doenças raras, inflamação, a medicina interna, enfim, todas essas áreas são bastante relevantes, né? E, obviamente, elas têm em seus portfólios produtos de inovação. Bom, eu vou passar a palavra para os nossos outros colegas, para que eles também possam apresentar as suas empresas. Obrigada, Shirley. Eu vou apresentar agora a doutora Carolina Lanza Breuer Pereira Freire. Ela é gerente de jurídica de propriedade intelectual do Brasil e para a América do Sul da BASF. Carol, conta um pouco de você e da BASF. Obrigada, Lê. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite para participar desse evento e falar aí um pouquinho de inovação em PI, que é algo que está
tanto no nosso dia a dia. É um prazer para mim estar participando desse evento. Como a Letícia comentou, eu sou gerente da área de propriedade intelectual da BASF, aqui para Brasil e América do Sul. Eu estou na BASF há 3 anos. Antes disso, eu trabalhei muito tempo no escritório de propriedade intelectual, do qual, inclusive, a Letícia faz parte. Então, foi uma das minhas mentoras aí, né? E para falar um pouquinho da BASF, a BASF é uma multinacional alemã do segmento químico, que já está no mercado aí há mais de 150 anos. É uma empresa que tem inovação como parte do seu DNA desde muito cedo. E o que eu acho interessante dividir da BASF, para aqueles que não conhecem muito a empresa, os mais experientes talvez se lembrem da BASF por conta das fitas cassetes, né? Graças a Deus a BASF hoje atua em diversos outros segmentos, né? Por isso que ela está aí até hoje. Mas a BASF tem um portfólio muito diversificado de atuação, né? Então é uma empresa que atua no segmento químico, tanto para o setor agrícola quanto segmento de tintas. Então, por exemplo, a tinta Souvenir, segmento de cosméticos, home care, nutrição, automobilístico, mineração. Então, é uma empresa que tem um portfólio muito vasto de atuação e que, do ponto de vista de inovação, isso é muito rico, né? Porque a gente é um aprendizado constante trabalhar na BASF, no sentido do número de tecnologias que a gente vê, e você vê também o aproveitamento de tecnologias e inovação dentre áreas diversas da própria empresa. E a BASF também é uma empresa que, como uma multinacional, tem uma atuação nos 5 continentes, com diversos centros de pesquisa, fez aquisições recentes para continuar expandindo aí o seu portfólio e continuar investindo e adquirindo inovações. Vou parar por aqui para não me estender muito também na apresentação e não entrar em temas já do nosso debate. Obrigada, Carol. Também aqui fico muito orgulhosa de apresentar o Luiz Gustavo Pagotto Simões. Ele é CEO da Nanox, uma empresa que começou como uma startup de nanotecnologia. Gustavo, conta pra gente um pouco da bela trajetória da Nanox. Olá, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, Letícia. É um prazer aqui estar falando sobre inovação, que está intrínseco no DNA da Nanox. Bom, eu sou um dos fundadores da empresa, sou o CEO, tenho uma formação química também, tenho mestrado e doutorado na área de química de materiais. E a Nanox é uma das primeiras empresas de nanotecnologia do Brasil. Surgimos em 2005 como uma spin-off da Universidade Federal de São Carlos, de um dos grupos, atualmente ainda é um dos grupos que mais se publica em nanotecnologia no Brasil. E naquela época nós montamos a empresa com o objetivo de criar diversos materiais e explorar todo o potencial que a nanotecnologia tinha e tem ainda para os negócios, principalmente para as indústrias, e desenvolvemos ao longo desses anos uma plataforma de tecnologias à base de prata, que são antimicrobianos, materiais bactericidas e fungicidas. Tivemos que aprender muito aí sobre propriedade intelectual ao longo desses 15 anos. Hoje a gente tem patentes nos Estados Unidos, na Europa, temos algumas unidades de negócio, distribuidores também na América Latina, nos Estados Unidos, na Europa. Basicamente, o que a Nanox faz, nós somos, assim como uma BASF, uma indústria química, mas nós atuamos na área de materiais, fornecendo esses produtos bactericidas e fungicidas para diversos setores, como a maioria das indústrias químicas. A gente permeia diversos segmentos de mercado, desde tintas, embalagens alimentícias, madeiras, papel e celulose, cosméticos, tecidos. A gente tem um portfólio amplo de produtos, todos eles baseados e derivados de uma mesma tecnologia, com diversas aplicações aí para diversos mercados.
Muito obrigada, Gustavo. Eu vou passar a palavra para o Tiago. Tiago Roca, ele é gerente de parcerias estratégicas e novos negócios do Instituto Butantan. É uma honra enorme ter alguém do Butantan aqui com a gente hoje, que é uma instituição que tanto nos honra aí do setor público. Conta para a gente um pouco, Tiago. Agradeço o convite, Letícia e Marcos também, a Câmara Brasil-Alemanha. É um prazer estar aqui com vocês e dividir essa discussão com os outros expositores também. Eu também desejo uma boa tarde e um bom webinar para todos que estão ouvindo também. Bom, minha formação, eu sou farmacêutico industrial, também tenho especialização em direito sanitário. Trabalho no Butantan tem 13 anos. Comecei uma carreira voltada mais para a parte de qualidade, manufatura, e com isso entrando um pouco na parte de parcerias para transferência de tecnologia e projetos conjuntos em inovação. E falando um pouquinho do Butantan, né, acho que para quem é daqui de São Paulo, acho que já conhece o Instituto Butantan, como ele está inserido na sociedade aqui, seja como um parque, uma área verde na região oeste, mas também a integração com a Universidade de São Paulo, a questão educacional, a questão cultural com os museus que possui, mas também sempre atrelando a história, né, de pesquisa, desenvolvimento, produção. Ano que vem nós completaremos 120 anos de existência, né? E o surgimento do Butantan é até engraçado, né? Engraçado pelo sentido do que a gente vê hoje, né? Ele surgiu justamente em um surto, não foi uma pandemia, mas na época, mas com a peste bubônica em Santos, em 1901, e com isso o Vital Brasil começou a desenvolver o soro, e a partir disso todo o desenvolvimento e a produção de imunobiológicos se decorreu aí e evoluiu ao longo desses 120 anos, né? E nos últimos anos, né, até nesse formato de parceria para inovação, um grande projeto que o Butantan começou há mais ou menos 20 anos atrás foi para atendimento, né, da vacinação de gripe, e que também é um potencial pandêmico, né? Nós já tivemos alguns surtos e algumas pandemias relacionadas à gripe influenza, e com base nesse projeto, né, para preparação de respostas pandêmicas, hoje o Instituto Butantan tem a maior fábrica de gripe do hemisfério sul, e teve um sucesso esse ano com a campanha no meio até a própria pandemia. Mas, assim, hoje o principal foco de negócio da instituição é não só atender regionalmente, né, as demandas do Brasil, mas nós estamos buscando também a internacionalização, e isso faz todo sentido, né, num contexto de inovação, com formação de parcerias, trabalhos em conjuntos com academia, startups, empresas multinacionais. E essa característica que não só o Butantan tem aqui no estado de São Paulo, mas do próprio Brasil, né, de ter os laboratórios públicos atrelado ao Sistema Único de Saúde. Então, esse é um pouquinho do panorama do Instituto Butantan aí para a gente guiar um pouco as discussões. Eu passo a palavra para o Marcos, meu sócio, que vai seguir com a primeira pergunta aí. A gente vai fazer um ciclo de perguntas rotativas para os debatedores todos comentarem. Maravilha, obrigado, Letícia. Como é a minha primeira fala também, queria cumprimentar a todos e a todas, agradecer a participação dos nossos debatedores. Acho que pelas apresentações, a audiência já imagina a riqueza dos debates que a gente vai ter aqui na sequência. Então, para esquentar um pouco os nossos motores, uma pergunta um pouco mais geral e para todos, eu gostaria de ouvi-los. Nós sabemos que a inovação está no DNA das instituições que estão aqui representadas, mas todo esse cenário desafiador que estamos enfrentando exige e impõe uma série de replanejamentos. Quais são os principais desafios que vocês têm visto na realidade prática de vocês para manter investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação, num cenário em que, naturalmente, temos que rever orçamentos, replanejar parcerias, redefinir prioridades? Então, queria ouvi-los um pouco a respeito. Vou
puxar aqui para a primeira pessoa, eu pedir para a doutora Shirley da Pfizer falar um pouquinho para a gente da sua visão. Obrigada, Marcos. Eu gostaria de comentar sobre uma medida que a Pfizer estabeleceu logo depois que foi definido que nós estávamos numa situação de pandemia global. A Pfizer estabeleceu algumas funções, né, que nós teríamos nesse processo, nesse período contra a pandemia, contra a Covid-19. Né? E isso foi muito importante, porque direcionou todos os nossos esforços durante todo esse período de pandemia. Então, foram definidas cinco funções emergenciais, né, que todos nós, como funcionários da companhia e empresas com investimentos em outros países, deveria observar. Então, o primeiro deles foi a divisão de tools, de ferramentas e insights que eventualmente a Pfizer obtivesse durante as pesquisas, né? As pesquisas clínicas e estudos que estava começando a realizar. Então, foi definido um grupo de trabalho bastante importante dentro da companhia, que estabeleceu a forma de como que essas ferramentas, esses insights poderiam ser também divididos com outras empresas, com outros cientistas, com toda a comunidade científica, né? Para que esse conhecimento que fosse sendo adquirido dentro da companhia não ficasse só dentro da organização. Então, isso eu achei bastante interessante, colocando, então, esse compromisso da Pfizer de permitir acesso a essas ferramentas que nós estaríamos desenvolvendo internamente. Outro aspecto foi criado, como eu comentei um pouco antes, esse time dentro da companhia e também com participação de pessoas fora da Pfizer. Nós chamamos de SWAT Team, né? Então, tinham virologistas, biologistas, químicos, clínicos, epidemiologistas, experts em vacina, diversos cientistas da indústria farmacêutica, vários experts externos também da companhia, na tentativa de, com essa agregação de esforços, a gente conseguisse ter uma solução para enfrentar a crise e o Covid-19. Então, esse time atuou desde o início, quando ele foi criado, de uma forma bastante comprometida e agilizando aí uma série de análises e a própria a pesquisa. Tá? O terceiro ponto importante que foi colocado foi que era aplicar todo o conhecimento que nós temos de desenvolvimento e pesquisa para a sociedade, né? Então, quer dizer, o quanto que a gente poderia, através de parcerias com empresas de biotech, a gente conseguiria também estabelecer ou expandir essa capacidade de desenvolvimento e pesquisa. Então, isso foi bastante interessante. Então, várias empresas menores de biotech também estavam nessa luta, na pesquisa e desenvolvimento de terapias contra o vírus, e foi uma forma também da Pfizer participar ativamente desse processo. Porque muitas vezes falta para algumas das empresas de biotech pequenas, que estão iniciando as suas atividades, o conhecimento de como se desenvolve o estágio final, né, do desenvolvimento e pesquisa de uma vacina, por exemplo. Ou, às vezes, há uma dificuldade do entendimento de como se navegar num ambiente complexo, regulatório, né, num sistema regulatório complexo que nós temos na maior parte dos países. Né? Então, esse é um conhecimento, uma expertise que a Pfizer tem. Então, a ideia que a Pfizer colocou foi, bom, vamos dividir essa experiência que nós temos para um propósito comum e na tentativa de encontrar uma solução para a pandemia. Então, foi posicionado esse compromisso da Pfizer perante as autoridades de dividir esse conhecimento e de apoiar nesse desenvolvimento e evolução das
das análises que estavam sendo feitas também por empresas menores. E oferecer, uma coisa que a Pfizer fez bem interessante também logo no início, oferecer às autoridades as nossas capabilities de manufatura. Então, como nós temos uma grande operação de manufatura no mundo todo, esse conhecimento é um conhecimento muito profundo pela Pfizer. Então, se nós tivéssemos um excesso de capacidade de manufatura, também foi colocado para as autoridades que nós poderíamos apoiar na manufatura dos produtos, caso a gente tivesse esse excesso de capacity, né? E o quinto, o propósito e função que foi colocada para todas as autoridades é conseguir garantir que dessa pandemia as empresas, elas consigam, as empresas, as autoridades, todos em conjunto, consigam responder mais rapidamente se eventualmente no futuro nós tivermos alguma situação similar. Então, a Pfizer começou a trabalhar também com algumas agências específicas globais para tentar construir, né, esse framework que permita com que toda a indústria possa e as autoridades possam ter sempre uma resposta rápida em situações como essa. Então, acho que isso é algo bastante importante e mostra o quanto que a Pfizer tem foco em inovação e está aberta a essas parcerias, né? Eu acho que esse é um ponto bastante relevante para o nosso debate. Muito obrigado, Shirley. Muito interessantes os pontos e refletem uma maturidade institucional muito grande. Vocês conseguiram rapidamente estruturar vamos dizer, algumas diretrizes de um plano de ação muito concreto, muito consistente. Eu acho que da tua fala, o que mais me chama a atenção é o reforço das redes. Quer dizer, vocês atuando em rede, tentando, seja compartilhando as estruturas que já existem e também atraindo e capacitando novos entrantes ou empresas em colaboração na busca das soluções. Muito interessante. Queria ouvir um pouco de você, Carol, dentro de uma outra realidade de indústria, né? Indústria química, mas com uma diversidade muito grande, como essa questão se põe no universo da BASF. Marcos, eu diria que assim, né, pensando numa empresa que tem inovação no seu DNA, quando a gente enfrenta um cenário de mudança tão drástica ou de crise, né, como esse, a inovação ela é uma necessidade, na verdade, né? E além de uma necessidade, ela é a oportunidade, porque se uma empresa de inovação num cenário como esse, ela não está disposta a inovar, ou ela não prioriza a inovação dentre outros custos que ela tem, ela dificilmente vai conseguir manter o seu posicionamento no mercado e vai acabar perdendo aí um grande share, ou não vai se reinventar e vai ficar para trás. Então, acho que esse é um primeiro ponto. O segundo é que em uma empresa como a BASF, que você tem muitos segmentos de atuação variados, a questão a despeito da imprevisibilidade econômica que essa crise gera, a BASF precisou fazer um plano muito rápido de resposta e uma análise muito crítica de quais seriam os segmentos dentro da empresa que tinham ali uma possibilidade de se manter ou de despontar num momento de crise, e os segmentos que, a despeito dos esforços que a BASF fizesse, iam sofrer um impacto negativo muito grande de qualquer forma, né? Então, você tem uma priorização dos investimentos em inovação com base nessa análise estratégica dos diversos negócios e frentes da empresa. E aí, o que eu acho que ficou muito evidente para a BASF, acho que isso já era uma tendência global, na verdade, e aí não é um privilégio da BASF, com certeza, mas o investimento em tecnologias voltadas para a digitalização, né, de alguma forma. Então, isso já era uma tendência na BASF, já era um valor que vinha crescendo nos últimos anos. Você tinha, então, a BASF passou a ter diversas áreas da BASF, passaram a ter equipes especializadas em digital, times de TI especializados em digital. Então, você fazer uma gestão disso, e a pandemia vem num contexto que ela acelera as inovações nesse sentido, né? Porque
o que a gente pôde ver é que, sem essa aceleração do digital, a Basf, por exemplo, teria uma grande dificuldade de se mostrar e de continuar presente no seu cliente, que era um principal ponto, né? Então, os serviços digitais, o e-commerce, que para uma empresa B2B como a Basf, não é algo ainda tão foco, né? A gente vem trabalhando, então, numa frente de e-commerce muito grande, fez uma aceleração desse projeto que já vinha como um dos projetos chaves, mas que vinha num escalonamento muito menor e a pandemia acelerou muito. E desenvolvimentos de tecnologias que, por meio do digital, nos permitissem ter essa proximidade no cliente. Então, continuar tendo as visitas a campo mais digitais, continuar podendo estar presente na fábrica do nosso cliente, ajudando. Então, o foco no digital foi muito grande, já era, mas aumentou muito por conta da pandemia para poder viabilizar os nossos negócios. E aí, só mais uma frente que eu acho importante colocar também, que vai um pouquinho com o que a Shirley comentou, é que todas essas empresas, acho que todo mundo tem esse papel, mas as empresas multinacionais têm um papel muito grande também num momento como esse de identificar como eles conseguem contribuir com a sociedade, né? E não só pensar no lado da própria empresa, de como ela se mantém, como ela segura o seu market share, etc. E a Basf também teve um foco nisso, então, de identificar dentro do portfólio da Basf o que poderia se reverter para finalidades específicas que a sociedade tem nesse momento, como, por exemplo, algo simples como o álcool gel, né? Então, identificar produtos dentro da linha da Basf que poderiam ser utilizados na produção de álcool gel, e aí fazer doações desse tipo de produto. Dentro de Souvenir, iniciativas inclusive com os próprios concorrentes e com parceiros de outros segmentos para manter a cadeia de pintores que sofreu muito com essa pandemia. Então, iniciativas que de alguma forma também devolvem para a sociedade, contribuem com a sociedade num momento de crise como esse, por meio da inovação. Acho que era isso, por enquanto. Tá certo. Não, excelente, excelente, Carol. Obrigado pela tua fala. Aqui também eu ressalto alguns pontos muito interessantes que você colocou. É o lado do desafio que a gente tem em transformá-lo em oportunidade. Então, de fato, uma série de oportunidades. Seja para repriorização dos nossos interesses estratégicos como instituição. Então, você deu um exemplo muito interessante da digitalização, que ganhou uma prioridade magnífica em empresas, e interessante que você traz um dado do B2B, né, que seria mais tradicional, seria o B2C, mas já há uma necessidade de antecipação. Então, é muito interessante ver isso, o desafio que nós temos pelo cenário pandêmico, mas como uma oportunidade. E, de novo, inovação é escolha. Você precisa definir prioridades, os recursos são sempre, por natureza, escassos. Então, a gente tem que escolher muito bem em que hipótese a gente vai colaborar, né? E a gente vai alocar, né? E o outro ponto que você colocou muito interessante é da questão da colaboração, inclusive com concorrentes. Acho que hoje a gente vive um cenário, um passo 2, né, que se fala da competição, né? Você, ao mesmo tempo que concorre, você coopera. O papel de cada agente na construção de um todo mais forte, um segmento mais forte, é muito importante. E estando numa indústria que é a mãe das outras indústrias, né? A indústria química, ela é muito de base, há um cenário aí de oportunidades muito bacanas e que a estratégia tem que ser bem firme para vocês serem seletivos e escolherem os caminhos. Então, muito bacana, muito legais os insights. Eu passaria agora para o Gustavo para falar um pouquinho, né, da Nanox, que já é um case de sucesso, mas que viu aí uma mudança de foco, acentuar um foco por conta do novo cenário. Então, por favor, compartilhe um pouco da tua experiência com a gente, Gustavo. Bom, para a gente foi assim, obviamente acho que ninguém estava prevendo isso, né, tudo que aconteceria, mas no final do ano passado a gente tinha feito todo um planejamento de aceleração, principalmente no mercado americano, por conta de uma licença que a gente está tirando, que é o EPA. A gente tinha acabado de fazer uma captação de investimento com o fundo, com a NT Agro, mas todo esse cenário se reverteu, né, no começo de fevereiro, no final de fevereiro e março, mas acho que a gente teve um pouco de serenidade em conseguir manter os projetos de inovação. A gente, muito pelo contrário, acho que pisou no acelerador
A gente, diferente da BASF, da Pfizer, a gente usa de uma forma muito positiva toda a estrutura de financiamento que o Brasil tem, que apesar do Brasil em geral ter muitas dificuldades financeiras nos últimos anos, mas o Estado de São Paulo em si, através das instituições que financiam a inovação, como o caso da FAPESP, que a gente tem uma parceria muito grande, existem programas ainda que ajudam as pequenas e médias empresas, e pequenas empresas entendam que não é por faturamento, empresas até 250 funcionários, então às vezes tem empresa que fatura perto de bilhão e ainda está com 250 funcionários, então poderiam estar se utilizando desse programa da FAPESP. Então, nesse mix do que a gente tinha planejado versus do que a pandemia trouxe de novo cenário, a gente tentou realinhar as estratégias. Nesses 3 meses, a gente lançou 3 produtos diferenciados, e também utilizando essa situação de cooperação, seja cooperação com outras empresas, com clientes, que acho que antes da pandemia, tanto a parte de digital, seminários, né, toda essa parte que a gente teve que fazer depois da pandemia não era tão realidade, então os clientes começaram a acelerar também os projetos de inovação, porque a interação passou a ser maior, então você não precisava visitar, você tinha toda uma interação maior, porque a agenda continuou sendo o mesmo, mas a gente perde menos tempo com deslocamento. Então isso acelerou muito os projetos, e também eu acho que a capacidade que as empresas estavam querendo de inovar, porque todo mundo estava precisando fazer alguma coisa diferenciada, porque seus negócios estavam, de certa forma, impactados pela pandemia, acabou se abrindo, sendo mais abertos a cooperações, e a inovação foi muito mais acelerada. Então, para a gente continuou mantendo a estrutura de captação de investimento em tecnologia. A gente tem assim uma estrutura bem clara no nosso mindset aqui. A gente sempre investe boa parte do nosso capital em P&D, mas boa parte a gente complementa com essas agências de fomento, como a FAPESP, a FINEP, que é uma agência nacional. Sempre tentamos fazer isso em colaboração com esses clientes e com esses parceiros. No caso, às vezes, alguns parceiros como universidades, envolvendo acordos de propriedade intelectual. No meio dessa pandemia, a gente negociou um acordo de propriedade intelectual com a USP, que acho que foi uma coisa inédita, em um tempo rápido, mas porque todas as pessoas ali envolvidas estavam, de certa forma, não que antes da pandemia não estivessem dispostas, mas o clamor da pandemia acho que acelerou todos os processos em geral, né? Então, a gente sempre aproveitou essa parte da estrutura do nosso capital de investimento, mais o capital capital intelectual das universidades e centros de pesquisas, mais as agências de fomentos, FAPESP, FINEP, CNPq, para conseguir criar todo um portfólio e assim manter sempre os nossos projetos de inovação. Então, a gente não reduziu, e inclusive aumentamos aí alguns projetos que estavam iam ficar mais para o segundo semestre, para esse semestre, a gente acelerou, trouxe para o primeiro. Então, assim, foi assim, a colaboração acho que foi a palavra, e a cooperação, né, desses últimos 3, 4 meses aí. Excelente, excelente, Gustavo. Acho que você fechou mesmo, acho que a síntese é perfeita. Realmente a gente tem um reforço da cooperação mesmo, e até uma abertura maior à cooperação, que em tempos de normalidade às vezes a gente não encontra. Isso até ajuda a romper algumas burocracias, como você falou nesse caso do acordo com a USP, a rapidez em que vocês conseguiram concretizar. E a importância de agregar capitais onde eles estejam, humanos, financeiros, de logística, para viabilizar os projetos. Então, sem mais delongas, eu passo para o Thiago contar um pouquinho para a gente da perspectiva do Butantan, quais são os principais desafios. Bom, acho que dentro desse contexto dos desafios aí, a gente, pelo menos assim, eu que já trabalho alguns anos no setor e nunca tinha visto algo tão rápido, né? Principalmente falando de desenvolvimento de vacinas, né? E isso que o Gustavo está falando da comunicação entre todos os atores, sejam
o desenvolvedor, seja o regulador, seja todas as partes envolvidas, sem dúvida, isso foi inédito, né? Tem sido, isso vai mudar o nosso padrão de trabalho, né? Com relação aos projetos específicos aí, que são os desafios, né? Eu sei que o foco inicial é a vacina, mas até para também todos entenderem da contribuição social que o Butantan teve com a testagem, né? E foi um trabalho também em parceria com o Adolf Lutz, né? Que no início da pandemia se viu quase que colapsado, né? Para atender toda essa demanda e montar essa rede de laboratórios para testagem foi o grande desafio da instituição. Em paralelo, quando começou a pandemia, nós já começamos a conversar com todas as partes, né, que tivessem, de certa forma, potencial para envolvimento. Então, universidades, outros laboratórios produtores em todos os continentes possíveis e imagináveis, né, e nisso daí é feito um trabalho de avaliação também e de complementação de expertises. Não quer dizer que às vezes uma vacina, uma tecnologia que está mais avançada, necessariamente é aquela que você vai conseguir contribuir mais. Então, nesse momento, o Butantan ele também começou a oferecer as suas capabilities, né? E quais são essas capabilities que o Butantan começou a oferecer para o exterior, né? Principalmente. A questão de desenvolvimento de produto, escalonamento industrial, que é algo que a gente já faz e possui algumas plataformas tecnológicas para isso, especialmente para vacinas. E também um outro ponto, que acho que esse daí era o que chamava menos atenção aqui dentro do Brasil e fora, que eram as capabilities clínicas, né? A gente desenvolveu uma capability clínica com o desenvolvimento da vacina da dengue muito grande, né? Capacitação de centros de pesquisa clínica, e isso fez com que a gente absorvesse uma fase clínica de grande porte, né, para uma fase 3 de desenvolvimento clínico, né, coordenado pelo Instituto Butantan, mas que depende, no fim, dos centros, né, que já estão preparados para fazer isso. Então, aqui em São Paulo mesmo, né, nós temos uma infraestrutura muito boa, muito grande, né, o próprio Hospital das Clínicas é uma referência mundial para isso, então a gente está num hub, né? E isso daí era uma coisa que não chamava muito atenção nem lá fora e acho que nem aqui, né? Ninguém prestava muita atenção nesse hub clínico, né? E que depois também ganhou, vamos dizer assim, de uma certa forma ruim, né? Porque os números aqui ficaram muito grandes, mas o cenário epidemiológico ele acabou, de certa forma, também favorecendo os estudos virem para cá, né, esses estudos de fase 3. Então, não só o cenário epidemiológico, mas acho que o mais importante, que isso daí não estava tão nítido quando iniciou a pandemia, né, essas capabilities clínicas, né, de preparação de centros, os investigadores principais, né, que são médicos e profissionais muito aptos, reconhecidos internacionalmente, principalmente na área de doenças infecciosas, que é uma coisa que acho que o Brasil vem, ao longo do tempo, se especializando mais e mais, né? Então, todo ano a gente teve vários ciclos aqui, se a gente não pode dizer de pandemia, mas de surtos, né? Com a própria volta da febre amarela, a própria dengue que eu mencionei, o retorno do sarampo, zika, chikungunya. Enfim, tudo isso daí criou um ecossistema, de certa forma, favorável, né? Embora a gente ainda sente algumas barreiras aqui no Brasil, assim, de apoio em nível nacional. O Gustavo mencionou também o apoio da FAPESP, mas é um órgão diferenciado no estado de São Paulo, mas essa não é a realidade do Brasil para investimento em pesquisa. Então, quando a gente olha a agenda pós-pandemia, como é que vai ser esse apoio, essa preparação para as próximas pandemias, se não forem pandemias, surtos, questões às vezes até regionais que sejam do próprio interesse do Brasil em resolver. Então, são certas atividades que não necessariamente uma capability industrial, uma capability de desenvolvimento clínico resolvem, mas que
esse início de preparação, né, as empresas que começam a desenvolver os primeiros protótipos de vacina, tudo isso aí a gente vê que é um investimento na base da pesquisa do país, né, que é necessário. Então, esse eu entendo que acho que é o desafio que a gente tem que olhar daqui para frente, né? Não vai resolver essa pandemia, mas enquanto país, enquanto hub, né, de pesquisa, de inovação, de resposta a esse tipo de situação na área de saúde, os investimentos nessa área de pesquisa, os investimentos nas universidades, eles são fundamentais para a coordenação de novas atividades nessa área, né? Então, acho que era mais ou menos isso que eu tinha para comentar quanto aos desafios, e fico à vontade aí para responder as perguntas. Excelente, excelente, Thiago. Muito bom o panorama e de uma perspectiva totalmente diferente das demais, né? Mas de uma entidade pública que se mostra extremamente inserida fazendo o papel mesmo de hub de inovação, inclusive oferecendo essas capabilities mesmo que não são tão óbvias para toda a sociedade. Então, só prova o quanto vocês ganharam musculatura e hoje tem uma oportunidade de oferecer uma diversidade de colaborações muito relevantes para a sociedade. Muito legal, eu agradeço a todos. Acho que essa primeira pergunta, naturalmente, ela expande um pouco mais. E agora eu devolvo um pouco a palavra aqui para a doutora Letícia voltar aí à próxima questão. E a gente vai afunilando um pouco os temas para cumprir o nosso cronograma, porque o tema é muito rico. Obrigado aí pela primeira rodada. Obrigada, Marcos. Eu acho que no esteio dessa primeira pergunta, e como eixo comum da fala e dos testemunhos de cada um dos debatedores, eu vejo colaboração, ampliação de rede e aceleração dos processos de estabelecimento de parcerias e capilarização do compartilhamento de soluções ou uma possibilidade maior de compartilhamento. Então, essa segunda pergunta vem um pouco no esteio da primeira, né? Acho que essa primeira pergunta tratou da aceleração desses processos num contexto de pandemia, e aí eu queria um pouco ouvir de cada um, eu vou chamar cada um, mas assim, nós lá no escritório vimos há anos trabalhando em parcerias de inovação, testemunhando esses processos de negociação, o desenho e a estruturação de estratégias de compartilhamento de tecnologia. E a gente sabe que esses processos são complexos, são longos, envolvem expectativas e concessões de parte a parte, justamente quando se tem um objetivo comum numa solução. Então, acho que essa aceleração que a pandemia trouxe, num cenário de um mercado mexido ou de uma necessidade imediata de uma solução de saúde, catalisaram esse processo de busca de uma solução comum, de um objetivo comum. Eu queria que cada um, aí eu vou chamar primeiro a doutora Shirley, trazer um pouco do seu testemunho ou da sua experiência no desenho e na estratégia de parcerias de uma forma geral, aqui indo um pouco mais além do contexto da pandemia, na tua experiência, como é essa vivência de capilarização e compartilhamento de tecnologia e distribuição numa rede mais ampliada de parceiros? Eu acho essa uma ótima pergunta, porque, de fato, como nós já falamos até agora, não é possível avançar em formas diferentes de se contratar se não tiver realmente uma colaboração e algumas concessões das partes envolvidas, né, naturalmente. Só para vocês terem uma ideia, não é um privilégio da Pfizer, imagino que todas as outras farmacêuticas também tenham como uma forma de go-to-the-market model, aumentar o acesso através de novas parcerias, né? Esse eu acho que é um dos objetivos estratégicos das farmacêuticas em geral. E isso decorre do fato de que existem restrições orçamentárias, né, para incorporação de todas as tecnologias inovadoras no sistema de saúde. Existem restrições orçamentárias, inclusive, do próprio sistema suplementar. Então, é natural que novos tipos e modelos de parceria tenham de ser objetivados por parte das empresas, né? Então, um dos nossos objetivos estratégicos relacionados ao modelo de negócio da companhia é o aumento, então, dessas novas parcerias. Eu vou explicar um pouquinho mais o que isso significa. E também endereçar
a impossibilidade de acesso de pacientes a determinadas drogas, que muitas vezes elas sequer estão incorporadas no governo, elas são vendidas na farmácia. Vocês sabem que no Brasil os pacientes, eles compram muitos dos medicamentos na farmácia, não é 100% dos medicamentos que são concedidos necessariamente pelo nosso sistema. Então, como que você garante que o paciente, ao final, ele também possa ter acesso a todas as possibilidades, né, que existem disponíveis para ele em termos de terapias? Então, é por isso que se torna tão importante essas parcerias, essas novas formas de colaboração. Eu queria comentar sobre o que a gente chama dentro da companhia de contratos inovadores. A gente sabe que existem vários estudos, existem teses já a respeito de contratos inovadores, e na Pfizer, especificamente, nós classificamos os contratos inovadores em 3 modalidades, eu diria, falando de uma forma mais macro, né? A gente chama os contratos de financial based, performance based e outras alternative based types of agreements, né? Então, são 3 categorias e, obviamente, essas categorias elas existem porque existem características específicas para cada uma delas. Então, de uma forma muito geral, os Financial Based Agreements, eles estão mais associados a uma negociação de um portfólio de produtos, uma negociação com desconto, e Performance Based muitas vezes está associado a eficácia, né, a performance daquele produto e eficácia no paciente que vai utilizar daquele produto. E Alternative Based Agreements podem ser outros tipos de approaches, né, de abordagens e de soluções que eventualmente a gente possa oferecer para os nossos parceiros, tanto privados como públicos, tá? A gente sabe que existem já contratos inovadores, tanto no ambiente público como no ambiente privado. A gente tem feito alguns no ambiente privado e tem sido bastante desafiador por uma série de razões, né? Obviamente, no ambiente privado, as partes determinam como que o contrato vai ser regido, quais são os KPIs, os mecanismos. Nesse aspecto, é relativamente mais simples, porque as duas partes estão aí acordando e elas podem definir um método e KPIs específicos para que aquele contrato ele possa ser executado. A questão é que a maior parte da execução desses contratos ela está associada a gerenciamento de dados, né? Dados que precisam ser protegidos, né? De acordo com a nova legislação de LGPD, ou mesmo com a legislação, a LGPD ainda não entrou em vigor, mas a legislação vigente hoje, ela garante uma série de proteções. Então, esse cuidado é muito importante, né? Porque você vai trabalhar num contrato, por exemplo, de performance based, você vai trabalhar com resultados de eficácia do produto para aquele determinado paciente. Óbvio que a gente não pode ter acesso ao paciente, não posso conhecer qual é o paciente. Então, essas informações precisam ser tratadas, precisam ser protegidas da forma mais adequada possível. Então, eu acho que esse aspecto de privacy e data protection é um dos aspectos mais relevantes nesses contratos. Obviamente, a gente precisa trabalhar com empresas de tecnologia que conseguem fazer esse business intelligence, né? Essa inteligência aí dos dados, para que possam ser dados confiáveis, que ambas as partes se sintam confortáveis para seguir adiante e considerar os dados como dados finais verdadeiros, porque aí se executa as cláusulas contratuais, tudo com base nessa análise que é feita muitas vezes por uma empresa terceirizada, às vezes empresas de auditoria também já prestam alguns serviços parecidos, enfim. Então, essa é uma preocupação bastante relevante. Mas é óbvio que esses contratos, eles também podem representar outros riscos, né? Então, seja eles no ambiente privado, no ambiente público, a gente precisa observar uma série de aspectos. Então, você tem aspectos relacionados nos contratos, por exemplo, financial based, você tem questões de preço, você tem muitas vezes, dependendo do país, algumas restrições para reembolso, né, de valores. Você tem, em algumas situações, você pode ter um impacto global de uma redução de preço,
né? Porque você fez em determinado país um acordo, isso pode ter um impacto global, então é bastante relevante essa análise. Não é possível você interferir na autonomia do médico, então essa preservação da autonomia é algo essencial, né? Então precisa existir mecanismo no contratual, no próprio regulamento da relação que garanta essa autonomia do médico na decisão da melhor terapia a ser aplicada, isso tanto no ambiente público como no ambiente privado. Isso é essencial. Tem questões concorrenciais também, você tem que garantir que você não está fazendo nenhuma fixação de preço, não está praticando preço predatório. E a questão, como eu falei, de data privacy, que é bastante relevante. Nos performance-based, como eu disse também, data privacy e data protection é um ponto central de bastante discussão, normalmente. A gente precisa determinar com bastante claridade quais são as formas de mensuração, né, e os mecanismos que vão ser observados por ambas as partes para definição de preço, pagamento e condições. E outras questões, como eu disse, dos financial basis também se aplicam no performance based, como antitrust, toda análise de preço, a questão da autonomia, a garantia da autonomia do profissional de saúde. E os alternative approaches, eu acho que são bastante interessantes, porque como eles não estão classificados nem no financial based, nem no performance based, e essa é uma classificação nossa interna, tá? Ela não existe na legislação. Esse é um outro ponto também, não tem isso escrito na legislação. Então, é algo que se constrói, por isso que ele precisa ser muito bem construído, né? Garantindo a aplicação de todas as normas, o cumprimento de todas as normas. Mas no Alternative Approaches, você pode ter soluções diferenciadas, você pode pensar, por exemplo, num Value Added Services para o seu cliente, né? E isso não pode ser interpretado em nenhuma hipótese como uma tentativa de influenciar na prescrição, né? Porque isso poderia ter uma consequência muito grande. Então, são esses detalhes que são importantes nessas avaliações e nessas contratações. Mas, certamente, o tema de affordability que eu comentei, que é dar acesso àqueles que provavelmente não teriam a menor condição de ter acesso a determinados produtos na compra da farmácia, por exemplo, é uma outra grande oportunidade que eu vejo no Brasil. A gente percebe que fora do país já existem assim, vários acordos sendo feitos, não pela Pfizer necessariamente, mas por outras empresas, com fintechs, com empresas de e-commerce, que realmente visam permitir acesso para pessoas que provavelmente não teriam acesso àqueles produtos da nossa companhia ou de outras companhias que têm produtos vendidos na farmácia e que têm outras opções também no mercado. Então, como que a gente faz para que essas pessoas possam ter acesso? Então, eu acredito que essas negociações, elas vão exigir uma análise também de como que a gente garante a propriedade intelectual dessas soluções, porque podem dessas discussões com os parceiros, podem sair projetos muito interessantes, coisas muito importantes, que talvez não sejam elegíveis a uma proteção específica, intelectual, mas que sejam exigíveis, por exemplo, a uma certa confidencialidade, porque elas podem representar uma vantagem competitiva para a empresa que primeiro estabelecer aquele tipo de relação. Enfim, esses são basicamente os principais contratos inovadores que a gente vem fazendo, que a gente vem discutindo. Temos um portfólio imenso de contratos inovadores já em discussão, já assinados na Pfizer no mundo todo. A América Latina teve um aumento exponencial em números de contratos inovadores nos últimos, eu diria, 1 ou 2 anos, e são bastante interessantes. Eu trabalho também com esse projeto na América Latina toda e a gente consegue perceber essa evolução muito rápida em emerging markets em geral, tá? Então, lógico que tudo depende do sistema, né, que existe em cada um dos países. Os países desenvolvidos já têm essa prática há algum tempo e os sistemas são diferentes, então, obviamente, o que se aplica lá não necessariamente se aplicaria aqui, mas nós conseguimos fazer uma série de adaptações, enquadrar na legislação, muito embora a legislação não traga, assim, de uma forma tão específica todas essas modalidades. Mas esse é um ponto interessante para se debater cada vez mais, né? Muito obrigada, Shirley, pelo teu testemunho e de trazer esse cenário tão amplo
dos vetores ou variáveis que atravessam a negociação desses contratos, desde a coleta de dados, e aí, mesmo no momento em que a LGPD ainda não está em vigor, mas dados todos no cenário da saúde, todos os dados de paciente, dados sensíveis, né, ligados à sua saúde, a anonimização futura para que a pesquisa continue acontecendo, até o cenário mais macro de questões concorrenciais, acesso a medicamentos e mercado. Então, obrigada pelo teu testemunho. Vou chamar a Carolina para comentar um pouco também como é esse planejamento de compartilhamento de soluções na vida e as estratégias que a BASF desenha para isso, na vida de uma empresa que desenvolve tecnologias que tangenciam a nossa vida em aspectos os mais diversos. Conta para a gente. Eu diria que, assim, se eu pudesse falar em uma palavra, eu diria que é diversificação. Tá? A BASF tem optado por uma diversificação do portfólio de inovação, o que significa que ela vem trabalhando em formas distintas de inovar. Então, a BASF sempre vai manter o formato tradicional de inovação via o seu próprio R&D, né? E via parcerias mais tradicionais com universidades e institutos de pesquisa, que a gente já faz há muitas décadas. Mas já há um certo tempo, eu diria que aí esses 3 anos que eu estou na BASF, eu tive a oportunidade de vivenciar inúmeras iniciativas para que essas parcerias sigam um outro caminho também, né? E aí envolvendo startups, relações com startups, co-desenvolvimento customizado junto aos seus clientes, inovação aberta, desafios lançados para o mercado ou para universidades, iniciativas internas de inovação, fomentando uma cultura de inovação mesmo dentro da empresa. Então, várias frentes de atuação. O que eu acho bacana comentar aqui, a BASF ela tem hoje alguns programas internos, que são programas aí que quem quiser pode procurar na internet, que tem uma divulgação ampla de relacionamento com startups. Então, tem um programa que chama AgroStart, que é para o segmento agrícola, e um programa que chama Fora da Lata, que é um programa coordenado pela área de souvenir. Que são programas que foram muito bem estruturados para fazer uma atração de startups que queiram trabalhar nesse segmento junto com a BASF, passa por toda uma etapa de aceleração junto à BASF, e aí tem empresas terceiras também, e a depender do resultado, pós-aceleração, terminam com uma parceria comercial bastante interessante com a BASF também, ou com uma parceria para fins de novos desenvolvimentos, né? E o que eu acho interessante dessas iniciativas é que a BASF teve que se adaptar para trabalhar com as startups e mudar muito de mentalidade. Então, dentro de uma empresa alemã, que você imagina tem lá todos os seus processos, né, e as suas burocracias, e tinha um posicionamento rígido quanto à parte de propriedade intelectual, né, foi um cenário muito novo, aprender a lidar com essas startups e flexibilizar processos internos de cadastro, os próprios contratos, o timing dessas negociações. Tudo isso teve que mudar para que pudesse funcionar, e com base nesses programas foi muito interessante porque a gente conseguiu ir além da relação com as startups e começar a criar um ecossistema de inovação com empresas de outros segmentos, né? Então, quando a gente traz uma startup para dentro da BASF e começa a fazer a aceleração e ver qual é o potencial dessa startup, a gente consegue identificar, de repente, que o produto dela, o processo, o serviço que ela está desenvolvendo, poderia também ter um valor agregado se ela tivesse uma mentoria de uma outra empresa, uma Samsung da vida, uma Bosch da vida. Então, empresas de outros segmentos que podem ou não ter relação com a BASF e que a gente traz para dentro desse ecossistema para tentar fomentar esse contato e essa troca constante e a inovação focada nas startups.
E aí, flexibilizando um pouco também a parte de IPI, né? Muitas vezes, na relação com a startup, não fazer uma negociação tão rígida quanto a propriedade, a exploração econômica e deixar isso na mão das próprias startups, porque é o business deles, né? É o core business deles, mas identificar formas alternativas, como a Shirley colocou, de tirar um proveito, um benefício também dessa parceria que não seja focado necessariamente na propriedade intelectual. Então, acho que essa é uma frente bacana. E um outro ponto que eu queria comentar, a Bastio também, ela lançou um centro que chama o ONONO, que é um centro de experiências científicas e digitais que a gente tem aqui, então, no 9º andar aqui do nosso prédio, que foi uma ideia muito bacana e que tem dado super certo. É um espaço aberto, qualquer um pode se cadastrar para visitar o espaço, trabalhar do espaço, e é um espaço, então, que fomenta a vinda de empresas distintas, de clientes, de concorrentes, de startups, para trabalhar dentro desse espaço e estar conectado com a Bastio. Tem uma plataforma de conteúdo também, são realizados diversos eventos de inovação e acho que um ponto mais legal ainda desse centro é que tem um laboratório dentro desse centro, que é um laboratório que pode ser utilizado por quem quiser, né? Você faz uma reserva tal, e as empresas podem trabalhar em co-desenvolvimentos dentro desses laboratórios ali, aberto para todo mundo ver. Então, é uma iniciativa de uma inovação aberta, mas que está sempre fomentando esse tema. Então, eu diria que a diversificação de frentes de atuação dessas parcerias e capilarização tem sido aí um pouco da chave da estratégia da Bastio. Muito obrigada, Carol, pelo teu testemunho. Acho que está no centro, aí, no mote da tua fala, a questão da flexibilização, a gente mudar um pouco o nosso mindset de negociação, de rigidez no desenho e na própria linguagem dos contratos também, para trabalhar com outro tipo de público e permitir mais permeabilidade de soluções conjuntas, né? Então, acho que isso fica bem como um ensinamento aí desse teu testemunho, muito bacana ouvir a experiência da Bastio nisso. E aí eu queria chamar o Gustavo para contar um pouco numa empresa, né, que tem uma longa história aí, desde captação de recursos de investimento, de ter começado menor, de ser um spin-off de uma universidade, quer dizer, esse olhar ampliado para parcerias, acho que sempre teve no centro aí da tua construção lá na Knox. Conta um pouco para a gente como que é a sua estratégia, como é a vivência da Knox nessa estratégia de compartilhamento de soluções e construção conjunta de soluções. Isso está um pouco do nosso DNA, né? Se a gente for hoje, mais de 80% do nosso time, se a gente for olhar a graduação, no mínimo mestre ou doutor, 80% do time. Então a gente consegue internamente especificar muito bem o que a gente precisa e aí buscar corretamente nos parceiros, né? Eu acho que ao longo desses 15 anos, muita coisa mudou no Brasil. Uma das coisas muito boas foi a Lei da Inovação, que abriu um pouco mais a possibilidade de ter aportes de recursos públicos em empresas, né, através da FINEP, através mesmo da FAPESP. O arcabouço das universidades também melhorou muito com as agências de inovação. Então, hoje se tem mais, claro, modelos de royalties, o que é praticado, o que, por exemplo, sei lá, o Butantan pratica versus o que a USP ou a UFSCar pode praticar. Então, existe uma troca de informações e um aprendizado ao longo desses anos todos, porque o Brasil não tem, ainda é novo esse tema no Brasil, diferente nos Estados Unidos, onde as universidades têm receitas enormes de royalties de grandes empresas multinacionais, muitas vezes, ou mesmo as startups e as spin-offs pagam royalties de projetos, né, específicos, né? Isso é uma coisa que tem evoluiu muito, mas ainda é um pouco complicado, ainda por se tratar de instituições públicas, você nunca pode ter uma exclusividade, isso tem que ser aberto, é o que muitas vezes para a empresa que gostaria de explorar aquela tecnologia, aquele
aquele conhecimento é complicado, porque muitas vezes tem que dividir isso com o concorrente. Então, a gente tenta ao máximo internalizar esses processos e buscar, assim, os especialistas que são complementares àquilo que a gente precisa. Vide esse case que a gente fez agora na pandemia com a UFSCar, o ICB, que é o Instituto de Ciências Biomédicas da USP, e a Nanox. Eles tinham toda a infraestrutura de COVID-19, o nível de segurança 3, a gente tinha toda a tecnologia, a UFSCar tinha toda a parte de caracterização, que são equipamentos caríssimos. Então, a gente conseguiu envolver essas três instituições, né, para conseguir lançar um produto que mostrou-se eficiente para eliminar o COVID-19 em 2 minutos. Mas ainda eu acho que essa parte pública é um pouco complexa no Brasil por conta de envolver recursos públicos. Com relação às empresas, a gente sempre teve acordo de cooperação e desenvolvimento com empresas, aí é muito mais simples porque sempre é discutido. Então, de repente, o que você tem a oferecer tem um pouco mais de valor naquele momento, então faz-se o contrato de transferência de tecnologia ou de acordo de desenvolvimento, e o que é combinado é o que vai ser cumprido e vai ficar entre as partes até que o contrato seja desfeito, né? Então, assim, o privado eu acho que é um pouco mais simples ainda. Público melhorou muito as relações com as universidades através das agências de fomento e também das agências de inovação. Então, a gente tenta trazer um mix de tudo isso e sempre buscando realmente trazer as competências que a gente não tem para dentro do time. Porque, na verdade, quem faz a inovação não é a USP, não é a Nanox, não é a UFSCar, são as pessoas que lá estão e são as pessoas que, se não estiverem motivadas a fazerem tudo isso da melhor forma, e digo motivação não só econômica, financeira, mas também ali de propósito de vida, não vai acontecer. Então, a gente tem que sempre buscar o máximo possível de ter os melhores acordos de propriedade intelectual, os melhores contratos, que isso vai trazer a longevidade do negócio, e também manter com que as pessoas que estejam ali envolvidas estejam contentes e trabalhando para o prol do desenvolvimento do objetivo que está sendo proposto, né? Muito obrigada, Gustavo. Acho que você trouxe um importante ponto, porque a Lei de Inovação mudou em 2016 e oxigenou muito o ambiente e as possibilidades de parceria público-privadas, as diversas instituições de pesquisa. O leque de possibilidades de contratação é imenso e eu acho que a gente ainda tem muita oportunidade, tanto nas instituições públicas, essencialmente nas privadas também, de explorar melhor essas possibilidades contratuais, escolher suas estratégias, pensar mais criativamente dentro de um arcabouço jurídico que hoje permite parcerias com naturezas bem mais diversas. Quer dizer, o cenário jurídico permite que essas contratações se deem, essas parcerias se deem de uma forma mais flexível. Então, acho que esse é um excelente testemunho. A gente tem muita vivência disso lá no escritório e sabe que as agências de inovação também fazem um esforço hercúleo dentro da estrutura administrativa das universidades e das fundações de apoio, enfim, para fazer caminhar esses projetos e evitar o que durante muito tempo caracterizou a inovação aqui, que era uma contratação por fora, né? Ia uma empresa privada querendo financiar um pesquisador isolado sem passar pela estrutura da universidade. Acho que hoje a gente está num ambiente que caminhou bastante, temos oportunidade de caminhar ainda mais. E com isso, e justamente nesse mote, quero ouvir o Tiago, que o Instituto Butantan é importantíssimo parceiro de diversas empresas privadas, tem desempenhado um papel muito importante, sobretudo na questão da saúde. Você contar um pouco como tem sido para você essa vivência dessas negociações, repensar o desenho de estratégia e de compartilhamento de soluções. Bom, acho que tem um ponto interessante, principalmente com relação a imunobiológicos, vacinas em específico, a questão de compartilhamento de tecnologias. É algo engraçado, porque esse sistema de parcerias ele tem mais de 100 anos, né? Então, os sanitaristas no século passado, eles já iam estudar
no Instituto Pasteur, voltaram, montaram essa rede de laboratórios, isso expandiu, e essa rede sempre esteve conectada, né? Oxford, né? O Instituto Jenner, tudo isso, se a gente for pegar a história, isso aí começou com a varíola, se expandiu ao longo dos séculos, então a minha experiência sempre foi em trabalhar em parcerias. O que eu acho que é interessante contextualizar de mudanças que tiveram, né? Além de todo o arcabouço legal, o marco regulatório que tem por trás disso, isso sim foram avanços que tiveram. A conexão entre essas instituições ela é muito antiga. E hoje, assim, o que eu vejo é essas parcerias, em vez de bilaterais, né, ou às vezes até entre governos, né, ela tem hoje, assim, o que eu vi, assim, de interessante, principalmente, e isso daí é interessante também no modelo de como montar isso no formato de contratos, né, de relações jurídicas entre as empresas, né. Hoje a gente tem visto o aparecimento de consórcios, né, então já não são mais parcerias bilaterais só, principalmente quando se busca velocidade, redução de risco, né? Redução de risco que eu digo não é só o risco de investimento, mas o risco tecnológico mesmo, né? Então a gente hoje, se a gente pegar os exemplos que a gente tem aqui no Brasil mesmo para as respostas à pandemia, se vocês olharem o globo como ele está se formatando em consórcios, né? Então, complementação de expertises entre startups, grandes multinacionais, órgãos facilitadores que entram também às vezes com uma rede de consultores, e isso daí é o exemplo que vai ficar, talvez, esse vai ser um dos legados dessa pandemia, essa forma de trabalhar em consórcios com múltiplos agentes e, claro, né, como defender todos os interesses, né, com questão de propriedade intelectual, com questões regulatórias de cada país, que isso às vezes, o grande X da questão. Às vezes, a gente fala muito da tecnologia, da inovação, mas hoje, acho que a Shirley estava comentando, uma das questões também que se discute é o acesso à tecnologia, né? O produto que vai ser gerado, como que isso vai ser acessível a toda a população? E quando a gente fala do case aqui de pandemia, é nítido para todos os governos que a pandemia ela não respeitou barreiras de fronteiras. Então, pouco adianta você só proteger um país ou outro num sistema globalizado que nós temos hoje. Então, e eu vejo que esse talvez seja o maior desafio hoje, não dessa formatação dos consórcios para o desenvolvimento da tecnologia, mas sim depois que a tecnologia está desenvolvida, como que você torna isso acessível para todos, né? E de forma igualitária, né? Universal. Esse é o maior ponto, né? Mas, voltando à pergunta, acho que o compartilhamento de tecnologias hoje, a forma que a gente vê trabalho em parceria, hoje trabalhar sozinho numa situação dessas, empresas que ainda pensam assim, elas estão num caminho que hoje já não tem como seguir adiante, né? Então, isso fica mais evidente, mas acho que é legal deixar esse testemunho, né? Ontem eu comentei isso com o Marcos, porque era uma coisa assim que às vezes as pessoas muito perguntam, mas eu nunca vi trabalhar sem parceria, né? Então é algo meio às vezes óbvio, mas que hoje vai inevitavelmente para todos os modelos de empresa, né? Sejam elas pequenas, de grande porte, públicas, privadas, é um modelo inevitável para o negócio. Eu passo a palavra para o Marcos, meu sócio. A gente tinha previsto ainda muitas mais perguntas e está tão gostoso o papo e pelo avançado da hora, mas eu acho que a gente vai fazer o Marcos vai fazer uma última pergunta, que é uma rodada geral com todos aí para alguns comentários específicos. Acho que assim como é um tempo de replanejar constante, aqui nos webinars também a gente tem que rapidamente agir, né, e mudar um pouco o cronograma, mas até pela riqueza do que vocês falaram até agora, já contribuiu muito para a discussão e muitos insights relevantes. Eu traía um tema para a discussão que é importante. Se falou muito da questão das oportunidades, se falou um pouco das soluções, a forma como cada empresa dentro da sua realidade está se estruturando. Agora é interessante, acho que falar um pouquinho, o Gustavo tocou um pouco,
dos entraves. Quer dizer, o Brasil ainda como ecossistema, como instituições, ainda a gente tem um caminho a percorrer. Acho que os aprendizados são nítidos e as mudanças têm sido muito rápidas, como o Thiago bem colocou, hoje é tudo exponencial, então há uma ressignificação dessas relações que sempre existiram, que sempre foram a base de qualquer desenvolvimento inovador, mas hoje a gente tem muito os ativos de propriedade intelectual numa perspectiva muito dinâmica e não estática. Então, hoje não basta o portfólio de patentes ou de segredos que você tem. Você precisa ter essa compartilhação, esse compartilhamento, criar sinergias para chegar a um desenvolvimento rápido que atenda para e passo às necessidades. E queria falar um pouquinho, porque a gente tem visto, especialmente no campo de propriedade intelectual, o INPI tem se mexido bastante para enfrentar a questão do backlog, tem iniciativas de divulgação de informação tecnológica via Observatório do Covid, que também é uma iniciativa muito rica, e também o INPI tem saído muito mais, o INPI, essa frente do INPI Negócios, de apoio, até para suprir um pouco ainda algumas carências regionais também que temos via parceria com universidades, tem casos interessantes aí saindo. Queria uma nota de vocês a respeito, pediria só, como a gente está com o tempo esgotado, acho que se puderem fazer um comentário disso e até uma certa mensagem final, a gente acha que consegue um bom balanço. Porque aqui daria para ficar dias conversando tal a riqueza das experiências. Mas, com certeza será a primeira de várias. Então eu vou inverter um pouquinho, vou pegar ao contrário, vou falar para o Thiago começar dessa ponta e a gente vai fazendo invertido. Certo. Então, acho que a experiência que vocês pediram para pontuar aqui é especificamente com relação à vacina de Covid, que a gente está em estudo clínico de fase 3. O modelo de negócio utilizado nesse desenvolvimento, ele é de co-desenvolvimento, quer dizer, o Butantan ele pegou uma vacina que já tinha sido feito o desenvolvimento clínico até fase 2 e já havia sido desenvolvido o processo, né, o conceito do produto, trouxemos para o Brasil para fazer o desenvolvimento clínico de fase 3 e, em paralelo, nós estamos adaptando nossas capacidades operacionais de produção para trazer também parte da produção dessa vacina para o Brasil o mais rápido possível, dentro de um cronograma aí para os próximos meses já ter algum material aqui no Brasil, mas sempre assim, o estudo clínico ele é o principal direcionador, né, do que vai, com certeza, ter no final um produto registrado, regulamentado aqui no Brasil. Então, é uma fase crítica, eu acho que é interessante a gente olhar esse panorama dessas centenas de vacinas, dessas centenas candidatas vacinais de Covid que estão em desenvolvimento no mundo. Eu acho que esse é o aspecto, assim, não competitivo, mas de corrida tecnológica, que acho que vai gerar um aprendizado muito grande de onde essas tecnologias ou como isso pode ser de alguma forma falho também. Então, é tudo muito recente, a descoberta do vírus é recente, a pandemia é recente, a corrida para desenvolvimento da vacina, ela para a gente mesmo que trabalha na área e tem conhecimento, ela é assustadora. A gente vê, como eu comentei, os outros atores respondendo também de forma rápida, porque todos querem, no fim, ter uma solução. A questão de segurança das pessoas, né, dos voluntários que estão envolvidos nos estudos é o principal ponto. Então, o quanto tempo de acompanhamento desses voluntários vai ter que ser feito e quando que uma agência vai estar confortável, seja ela Anvisa ou qualquer outra agência no mundo, vai estar confortável de liberar esse produto para um uso na população. A gente está vendo, acho que o caso, a Rússia vai ser um contraponto, um país interessante para observar isso, né, de repente assumir um risco versus um benefício. Então, a pergunta, né, que vocês vão fazer de qualquer forma é cronograma. Então, assim, hoje a gente não enxerga um cronograma com uma imunização no Brasil, acho que seja para qualquer uma dessas vacinas que estão mais avançadas para o primeiro semestre do ano que vem, e isso vai, claro, depender muito da resposta, dos primeiros dados, das análises interinas que forem feitas nesses estudos, né? E não sei se tem mais alguma pergunta, algo que eu possa agregar. Eu acho que o caso China, em específico, ele tem que ser visto de uma forma
diferente do que ele às vezes vem sendo apresentado em todos os sentidos, né? Quem já foi para a China conhece a China tecnológica, né? Não precisa ir a negócios para entender isso, né? Basta você simplesmente andar por Pequim, ou por Xangai, ou Shenzhen, vocês vão ver um país extremamente evoluído tecnologicamente. Na área de vacinas, biotecnologia, medicina não é diferente. Então, essa associação entre os laboratórios que já fazem parte de um mesmo grupo de laboratórios que produzem para o mercado emergente vacinas, que é o caso do Butantan e da Sinovac, ele já é um grupo que existe há mais de 20 anos, então essa rede de laboratórios, ela conversa, ela se comunica e interage de uma frequência muito grande, então é natural essa aproximação. Esse é um caso, mas assim, dentro dessas centenas de desenvolvimento de vacinas, vocês vão ver outros casos de laboratórios também indianos, da Rússia, principalmente do bloco BRICS, né? E muita tecnologia e muito desenvolvimento. O Brasil ainda acho que tem que aprender mais até com esses outros países nesse aspecto de incentivo à pesquisa e desenvolvimento. Vocês têm alguma outra pergunta, alguma complementação que eu possa responder nesse sentido também? Agora aí, João. O que você fez? Obrigado, Thiago. Não, foi excelente, até conectado com a realidade. A ideia é essa última rodada é para vocês terem liberdade de falar dos pontos que sejam mais relevantes, né? Vou passar para o Gustavo aí fazer também o seu comentário e pontuação. Eu só queria fazer um comentário inicial. O público, imagino, seja bem diversificado. A gente está falando de propriedade intelectual. Muitas vezes as pessoas associam propriedade intelectual à patente, né? Vocês aí sabem muito melhor do que eu, que vai muito além disso, né? Muitas vezes a estratégia de muitas empresas é não patentear ou patentear para desviar ou para deixar que o concorrente vá para um lado errado, e a estrutura de propriedade intelectual no Brasil ainda é um entrave, com o NPI demora muito as análises, então a gente, por exemplo, usa outras estratégias quando o objetivo é se obter uma patente para proteger a propriedade intelectual. Lembrando que a gente pode proteger também através de marcas, né, através de segredos industriais, acordos de cooperação, tem outras formas na qual a gente pode proteger e também manter a propriedade intelectual. Mas eu queria só exemplificar 2 cases, como a gente falou de parcerias públicas e parcerias privadas. Eu vou citar 2 cases agora da Nanox na pandemia, que é com a Elka. A Elka é um fabricante de brinquedos, que no meio da pandemia tinha um parque fabril enorme e resolveu, agora ainda existe uma falta enorme de máscaras N95. Nós, em parceria com eles, uma outra empresa, que é o IEC, em 3 meses conseguimos produzir uma máscara lavável, reutilizável, com padrão N95, podendo ser exportada com tecnologia 100% nacional. Pode ter uma ação contra o Covid-19, a gente está testando isso ainda. Ou seja, num esforço mútuo de 3 empresas, que cada um tinha a Nanox com as competências tecnológicas e de inovação, eles com todo o parque fabril e com a vontade de inovar, e mais o IEC que tinha a estratégia comercial, conseguimos compor em 2, 3 meses e produzir 600 mil máscaras mês, né? E o outro case, que é o case que envolve a UFSCar e a USP, que seria uma tecnologia, um produto que a Nanox já tinha, que são os produtos bactericidas e fungicidas para plásticos, para tecidos, mas a gente nunca tinha testado a ação antiviral, né? Muitos dos nossos concorrentes mostrando que o produto era antiviral, mas sem ter os testes. E a gente conseguiu, com a parceria com a USP e a UFSCar, testar realmente o produto contra o Covid-19, o SARS-CoV-2, não é uma versão, o SARS-CoV-1 ou o MERS, o SARS-CoV-2, que é o vírus isolado, que é muito diferente do vírus europeu, do vírus chinês, o vírus brasileiro, né? E conseguindo, com essa associação USP, UFSCar e a Nanox, entrando com os produtos, dar uma resposta para o mercado. Obviamente não é a vacina, que é o que todos nós gostaríamos, mas uma segurança maior
para você ter tecidos, ter embalagens, ter outros produtos que elimina o vírus da Covid-19, né? Então, acho que era isso. Eu queria agradecer também a oportunidade de poder falar e apresentar os nossos cases aqui e eu contribuir aqui com a nossa pequena parcela aí sobre inovação e propriedade intelectual. Com certeza. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Gustavo. Foi um testemunho muito rico e de uma realidade mesmo. Vocês estão passando por todos os estágios, inclusive de financiamento, de busca de soluções, e essa consciência da importância da propriedade intelectual e de uma gestão da propriedade intelectual, mais do que a proteção específica que se escolha, mas dentro do leque disponível, como usar as categorias de proteção para conseguir o resultado almejado e saber quais são as suas eficiências e onde você precisa buscar complementação, é um testemunho muito rico e a Anox tem feito isso com muita proficiência. Vou passar agora para a Carol Lanza falar um pouquinho das suas considerações aí, como tem visto até como grande usuária também do sistema de patentes e pode também dar uma visão complementar aí. Marcos, eu diria que assim, nesse ponto dos entraves que você tocou e do backlog especificamente, a BASF vê com muito bons olhos as iniciativas que vêm sendo adotadas pelo INPI, né, para agora muito mais do que antes, de uma forma mais fundamentada, né, sem nenhuma loucura que fira aí questões de validade, etc. Então, vê com bons olhos. Não só do INPI, mas de forma geral, né, a recriação do GIP também, para começar a rediscutir temas de propriedade intelectual num cenário nacional e tendo essa preocupação de difusão, de aumentar o awareness em relação ao tema, de uma forma muito positiva. Sendo muito honesta, a questão do backlog e a aceleração da concessão das patentes é positivo, mas para a gente precisa caminhar junto com uma agenda de regulatório. Talvez a Shirley tenha o tipo de problema, né? A aprovação regulatória hoje leva tanto tempo de alguns produtos que, se você conseguir a patente muito rápido, isso pode ser mais prejudicial do que a patente demorar mais tempo para ser concedida. Então, acho que só essa consideração também. E como fechamento, diria que inovação por meio de parcerias definitivamente é um novo caminho. Né? Inovar sozinho hoje não vai levar as empresas a conseguir diversificar o portfólio na velocidade que o mundo hoje demanda, e que as empresas têm que passar a ver e gerir os seus ativos de propriedade intelectual de uma forma flexível, né? Para que a propriedade intelectual de fato seja um diferencial e não um empecilho a parcerias e à inovação em si. Então, acho que colocaria isso como considerações finais. Excelente, excelente, Carol. Muito bem colocada a questão regulatória, né? Todo o ecossistema precisa funcionar, seja porque os atores estão mais maduros, seja porque também as autoridades decisórias também têm a compreensão exata do tema e sentam à mesa para discutir os respectivas necessidades e interesses. Como, de fato, o ressurgimento do GIP é um passo muito relevante nesse sentido. E vou passar agora para a Shirley, né, fazer um pouco as considerações, agradecendo novamente aí a presença de todos e da audiência também. Obrigada, Marcos, novamente pelo convite. Assim, eu concordo com todos os meus colegas, né? Eu percebo claramente os esforços do INPI na tentativa de diminuir o backlog. Nós tivemos várias patentes concedidas nos últimos tempos, e isso é muito importante, né? Eu acho que esse é um aspecto bastante positivo. Eu tenho uma visão muito otimista em relação às nossas autoridades. Eu percebo também da própria a Anvisa, né, que é o nosso órgão regulador, também uma proatividade, um senso de urgência, uma alta capacidade técnica e competência para enfrentar os desafios que esse setor da saúde realmente tem. E quanto às parcerias, eu também percebo que as parcerias elas vão muito além do que nós estávamos acostumados alguns anos atrás, né? Cliente e fornecedor de produto. Hoje é muito mais amplo esse conceito. Isso envolve, eventualmente, empresas financeiras, como eu disse, certamente no futuro nós vamos ter parcerias com fintechs, com empresas que estão ingressando no mercado de saúde, que são empresas que até pouco tempo atrás
não tinham uma linha de negócio voltado à saúde. E também até mesmo instituições internacionais, eu já percebo que existem, que são non-profit organizations, né, e que têm essa visão de que é preciso que todos tenham acesso à saúde, uma saúde de qualidade, e essas instituições muitas vezes tentam alavancar oportunidades para que os pacientes possam ter acesso a todas as terapias disponíveis. Então, realmente, quando a gente fala em parceria hoje, ela é num contexto muito mais amplo, e também a gente não pode esquecer de reconhecer que o setor da saúde tem evoluído de uma forma muito rápida, né? Inclusive a própria telemedicina, e talvez essa evolução ela esteja associada à transformação digital mesmo, né? À medida que você tem mais soluções digitais disponíveis, a área da saúde evolui também. Então, primeiro a gente precisa conhecer bem quais são essas soluções digitais, para que a gente possa aí identificar oportunidades de negócio. E, por fim, nós tivemos uma experiência muito positiva agora com a aprovação do estudo da vacina contra a Covid-19, da Pfizer, foi aprovada pela Anvisa, pela Conep, com 2 centros de pesquisas renomados aqui no Brasil. Então, nós percebemos a grande agilidade com que os órgãos trataram esse tema, né? E a prioridade para todas as autoridades. Então, acho que esse é um aspecto bastante positivo, porque quando a gente consegue trazer uma pesquisa para o Brasil, o Thiago comentou isso também, você está trazendo conhecimento para os centros de pesquisa, para o pesquisador, enfim, é um conhecimento importante, né? Um investimento importante, e trazendo aí uma oportunidade do Brasil a se desenvolver nessa área de inovação. Muito obrigada novamente pelo convite. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Eu até aproveito só para perguntar à organização se por acaso há tempo para alguma pergunta da plateia, senão eventualmente a gente direciona a pergunta, né, para os nossos debatedores. Pergunta à organização, HK, senão eu faço depois do encerramento. Não, sim, vamos pegar a dúvida do Kleber, que ele trouxe, relacionada à inovação, que ele diz que dados recentes publicados pela CNI mostram que a falta de competitividade das empresas está fortemente relacionada à baixa qualificação de profissionais em diversos segmentos produtivos, especialmente na indústria. Tal fato afeta sobremaneira muitas ações voltadas para o desenvolvimento de novos produtos, processos e modelos de negócio. Então, ele queria, assim, uma avaliação dos convidados, trazer algumas alternativas após a pandemia para haver uma melhora nesse cenário. Então, se puder resumir 1 em 2 minutinhos cada convidado. Excelente. Alguém gostaria de comentar primeiro? Sente mais à vontade. Deixo o livre aqui para os que acharem que o assunto demanda. Não, eu diria, Marcos, em termos gerais, né, investimento em pesquisa é fundamental. Né? Pesquisa acadêmica, hoje em dia as pesquisas acadêmicas, em geral, elas têm um foco em trazer uma aplicabilidade prática, né? Então, a gente sabe que no Brasil nós temos instituições extremamente renomadas, que têm alta capacidade de conduzir pesquisas. Então, como que a gente consegue otimizar e propiciar maiores investimentos nessa área, com mais bolsas, acho, para estudantes. Eu também faço doutorado e percebo essa intenção mesmo da instituição de cada vez mais propiciar bolsas de estudos para que realmente as pessoas consigam atingir os mais altos níveis de qualificação e que possam, então, trabalhar temas de alta complexidade, né? Excelente. Quem mais gostaria de comentar dos debatedores? Muito obrigado, Chile. Eu acho que, na verdade, a qualificação é um problema geral do país, né? Nós aqui somos 0,01% da população do Brasil. Eu acho que não é só um problema da indústria. Eu acho que a capacitação tem que acontecer porque para o país em si melhorar qualquer índice, não só de inovação, né? E eu concordo com a Shirley. Eu acho que os investimentos, né, que muitas vezes a gente considera que são despesas em pesquisa, desenvolvimento e ciência, eles devem ser mantidos e cada vez aumentados, porque só com esses investimentos é que a gente consegue dar respostas rápidas para problemas complexos. E isso passa fundamentalmente pela qualificação das pessoas, né? Quanto mais qualificadas, estou aqui em São Carlos tem
um doutor para cada 100 habitantes. Se isso fosse uma realidade no Brasil, a gente estaria com o mesmo IDH da Suíça, entendeu? Então, a qualificação das pessoas é fundamental. Sem dúvida, sem dúvida. Mais algum dos debatedores? Queria só colocar, Marcos, uma perspectiva um pouco diferente, né? Que seria uma forma de fomentar essa qualificação, que é um dos pontos que foi discutido, inclusive, no foro inicial de discussões do GIP, que tem a ver como você também disseminar a propriedade intelectual e você mostrar a inovação como tendo um cunho competitivo econômico mesmo. Porque, por meio disso, você pode despertar um interesse maior da sociedade em se qualificar, principalmente em áreas técnicas que podem fomentar a inovação, porque elas veem um futuro nisso, né? Um futuro profissional com base em inovação. Então, acho que só para agregar também essa perspectiva. Muito bem colocado, Carol. Muito bem colocado. Tiago, você abriu o microfone? Né? Acho que pois não é só um déficit de profissionais qualificados, né? Quando a gente fala profissionais, engenheiros, biólogos, médicos, farmacêuticos, né? Não é só uma questão de déficit no N de profissionais, mas também na qualidade do profissional, né? Principalmente para essas relações de parcerias globais, né? A gente às vezes esbarra muito na dificuldade de achar profissional que tenha outros idiomas, né, para agregar nessa comunicação com os outros atores, né, em nível internacional. Então, a qualificação, né, do profissional também é muito importante para ajudar nesse crescimento, né, principalmente aí falando nessa área que eu trabalho de biotecnologia, né, isso você vê que essa é uma complementação do profissional que faz falta hoje, né? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que toda essa situação, até encaminhando para a conclusão, acho que traz à mostra todas as nossas fortalezas e as deficiências também como país e como estruturação de modelo educacional. Acho que a gente tem uma ampla base de problemas e questões práticas que surgiram por conta dessa aceleração que nos devem fazer refletir que sistema que nós queremos desenvolver, como que a gente faz para dar esse salto, que de fato a gente tem ainda um déficit muito grande de desenvolvimento e isso é plataforma. Então, por mais que os atores façam a sua parte, é essencial esse conhecimento de base, sem o qual acho que todos nós aqui ou estudamos ou já estudamos bastante, ou fazemos doutorado, mestrado, acreditamos muito no conhecimento, na força do conhecimento, e quanto mais, como a Carol colocou, esses links com a necessidade prática e com competitividade isso aparecer, tanto a gente vai se beneficiar. Meu comentário final, assim, acho que é tempo de agradecer. Eu queria dizer que realmente a gente partiu de um pressuposto que foi amplamente confirmado aqui, que a inovação e a propriedade intelectual, antes de ser um diferencial competitivo, hoje passou a ser condição de sobrevivência, em tempos normais, em tempos de dificuldades extremas como estamos vivendo, e isso só dá valor ao conhecimento. A gente notou aqui que o tempo, infelizmente, é um bem econômico mesmo, porque ele é útil e escasso, a gente ficaria horas aqui discutindo, mas felizmente o conhecimento não. E o conhecimento dos debatedores que participaram aqui realmente iluminaram, seja pela fortaleza técnica que ele já tem, seja pela experiência e pela vivência prática das situações que estão sendo aí vividas e repensadas a cada momento. Então a gente agradece demais a generosidade de vocês em compartilhar esse conhecimento e experiências conosco. A gente agradece também a Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, a nossa primeiro webinar com eles, e eu acho que os mandatos são muito coincidentes, porque aqui se busca capacitação, articulação de esforços, cooperação, uma competição saudável, e uma colaboração em benefício de toda a sociedade, e inclusive dessa forma, disseminando através de webinars e outros eventos esse conhecimento e essa realidade que é tão dinâmica e tão apaixonante. Então, acho que a forma como vocês expuseram tornou ainda mais apaixonante. Eu pediria só apenas para os participantes, se puderem preencher a enquete, né, que foi circulada pela organização, para nos ajudar sempre a melhorar. E eu agradeço muito, passo aí a Letícia para fechamento, e agradeço demais. Realmente aprendi muito e estou muito satisfeito com o que a gente pôde conversar aqui. Muito obrigado.
Obrigada, Marcos. Obrigados a todos os participantes, os debatedores, sobretudo, e os participantes que ficaram até o final. Gusmão Labrunion é um escritório que tem mais de 30 anos e a gente trabalha com propriedade intelectual, em patentes, marcas, contratos, transferência de tecnologia e vivencia essas experiências, mas mais do que tudo, o melhor privilégio é conhecer gente bacana ao longo dessa trajetória, que trabalhou com a gente, né, Carol, que são nossos parceiros, de um lado ou do outro da mesa, de negociação e estabelecimento de parcerias. Acho que, nesse caso, o propósito comum de fomentar a inovação, enriquecer os debates, hoje foi amplamente atingido e eu agradeço à Câmara Alemã novamente de nos proporcionar essa oportunidade. Em nome da Câmara, gostaria de agradecer ao Marcos, Letícia e também aos convidados, Tiago, Carolina, Shirley e Gustavo, que com certeza foi sim um debate muito enriquecedor para todos os associados, né? E acho que também contribui com todos esses pontos de vista diferentes, né? Para todo esse cenário de inovação nesse tempo complicado que a gente está vivendo. Então, eu peço para quem ainda não respondeu a avaliação do evento, para que responda nos próximos segundos, minutos. Eu só gostaria de comunicar que amanhã a gente tem um webinar sobre a reforma tributária, sobre a criação do CBS, o que isso significa para o contribuinte, e na sexta-feira a gente tem o terceiro módulo do workshop sobre as bases legais de tratamento de dados da LGPD. Então, mais informações, inscrições estão disponíveis lá no site da Câmara. Então, mais uma vez, muito obrigado e tenha uma boa semana a todo mundo. Obrigado. Boa tarde, boa semana a todos. Muito obrigado. Boa semana a todos. Obrigado. Obrigada, gente. Boa semana.